Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Amém? Abre a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Para a nossa meditação. Glória a Deus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Amém? Vou fazer uma leitura e os irmãos só me acompanham. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, iste a tempo e fora de tempo, redágua, repreenda, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse texto a qual nós acabamos de ler é um texto que a gente tem trabalhado muito aqui na nossa congregação. É um texto que temos falado muito, tanto nas pregações e a realidade que estamos vivendo durante os últimos dias que estamos vivendo aqui na Terra, né? Os irmãos devem conhecer bem esse texto. É um texto a qual Paulo estava nas mãos de Nero e Paulo já sabia que ele iria morrer, que ele ia ser morto, estava como um criminoso na prisão. E esse Nero, esse imperador, ele estava prendendo os cristãos, porque ele não aceitava que o evangelho de Jesus Cristo continuasse sendo pregado. Então Paulo está preso e Paulo está olhando e incentivando a Timóteo a permanecer na fé, a permanecer na sã doutrina, né? Essa é a recomendação de Paulo nessa última carta, porque são 2 cartas para Timóteo, né? E nessa última carta, você vai ver que o tema da carta é a perseverança inabalável na fé. Então Paulo, ele exorta Timóteo a despertar o dom que por mão dele, que era para ele despertar o dom, que era para Paulo, que era para Timóteo defender a fé, não negar a fé, mas continuar
exortando a igreja, ensinando a igreja e combatendo aqueles que se filtravam nela para trazer dissensões. Como nós estamos falando do livro de 2 Timóteo, no capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo assegura a Timóteo o seu incessante amor e orações e exortam a nunca transigir na fidelidade ao Evangelho. Aguardar com diligência a verdade e a seguir seu exemplo. No capítulo 2, Paulo incumbe seu filho espiritual a perseverar na fé, transmitindo suas verdades a homens fiéis, que, por sua vez, ensinarão a outros. Admoesta o jovem pastor a sofrer as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Que ele não recuasse, que ele continuasse com coragem a sofrer como bom soldado de Jesus Cristo as aflições, as angústias. Paulo já estava alertando a Timóteo, dizendo: Timóteo, você vai passar por esses momentos, mas sofra como bom soldado de Jesus Cristo. A servir a Deus com diligência e a manejar corretamente a palavra da verdade. É ter firmeza naquilo que ele pregava. É conhecer, é examinar as Escrituras. É entrar dentro dela, para quando você for falar, Timóteo, você ter convicção e certeza daquilo a qual você conhece. Então, seja um bom evangelista, um bom ensinador, um bom pregador, que ensine a palavra, para que os demais irmãos que o ouçam também despertem esse dom, para também ensinar os demais, para também ensinar os outros. Essa é a preocupação de Paulo. E ele também pede para que Timóteo se desvie daqueles que se desviaram da verdade apostólica. A manter-se puro. Paulo fala de santidade. Paulo fala de pureza. E a trabalhar com paciência como mestre. E no capítulo 3, Paulo declara a Timóteo que o mal e a apostasia aumentarão. Paulo deixa Timóteo em alerta acerca dessas coisas. Então, no capítulo 4, a qual nós estamos meditando agora, Paulo incumbe a Timóteo de pregar a palavra e de cumprir todos os deveres do seu ministério. E aí ele diz para Timóteo que ele já encarava a morte, que ele já estava preparado. E a fala de Paulo era: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora é esperado a coroa da justiça. Paulo está preso, irmão. E Paulo sabia que por causa da sua fidelidade para com Deus, de não ter negado a fé, de não ter recuado, de não ter voltado para trás, ele sabia que o preço seria a morte nas mãos dos homens, mas diante de Deus, ele teria já um lugar preparado para ele. Louvado seja Deus. Então Paulo prepara Timóteo. Timóteo, permaneça, continua, vá em frente, examine os pergaminhos, examine as Escrituras, para que você não seja enganado
e nem ser levado por vento de doutrina. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, no capítulo 4, Paulo, então, vai mandar uma carta dizendo, olha, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você, com toda firmeza, o seguinte, por causa da vinda de Cristo e do seu reino. No verso 1, Paulo já deixa claro, todos os homens serão julgados pelo Senhor, tanto aqueles que estão vivos e aqueles também que estão mortos, serão julgados pelo Senhor. E o verso 2 ele diz, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Paulo está dizendo, em toda a oportunidade que você estiver, pregue a palavra. Anuncie a verdade. Seja ela em tempo, em fora de tempo. Procure convencer. Repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. Verso de número 3. Pois vai chegar um tempo que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Não vão dar atenção, não vão querer receber o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Paulo já estava alertando. E eu me lembro quando Deus falou para Isaías, olha, Isaías, você vai pregar, mas eles não vão querer abrir os ouvidos para ouvir. Você vai ensinar, mas eles não vão querer ouvir, abrir os ouvidos para ouvir. Por quê? Por quê? Mas seguirão os seus próprios desejos. Servir a Cristo é ter uma vida de renúncia, é renunciar. Mas seguirão seus próprios desejos e ainda mais arranjarão para si mesma uma porção de mestre que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Olha a preocupação de Paulo. As pessoas, por não querer deixar a prática e os desejos pecaminosos, vão procurar outros mestres que ensinem e que preguem e que falem aquilo que eles querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Paulo já está exortando, alguns irmãos não vão permanecer. Alguns irmãos não vão continuar. Eles vão levantar para si mestre, que vão trazer ensinos, pregações, que fala do homem, que levanta o homem. E eles vão querer esses mestres. Eles vão querer esses homens. Mas Paulo está dizendo, mas você, Timóteo, esteja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do evangelho. E cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Paulo está dizendo, por mais que as pessoas não vão querer ouvir o evangelho puro, você precisa fazer o papel de um bom pregador do evangelho, ministro do evangelho, para que
o Senhor aprove a sua vida. Não importa quem é que vai querer ouvir ou não. O importante é você permanecer naquilo que você aprendeu. E expressar, anunciar, pregar a palavra do Senhor para as pessoas. Aí Paulo diz: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar esta vida. Paulo deixa Timóteo avisado que talvez Timóteo não veria mais Paulo. E que Paulo já estava, vamos dizer assim, consolado no fim de sua vida. Ele já estava deixando claro: Timóteo, eu já cumpri o meu ministério. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim e conservei a fé. Paulo trabalhou, sofreu naufrágio, perseguição, foi preso, foi perseguido, a cobra o mordeu, mas a cobra que morreu, né, a serpente, o barco naufragou. Paulo sofreu tudo isso. Mesmo sofrendo tudo isso, não negou a fé. Pelo contrário, conservou a fé, guardou a fé. Para quando chegar nesse momento que Paulo ia enfrentar, que era o momento mais difícil que Paulo ia enfrentar, que era o momento da sua morte, ele morrer sem negar a Cristo. Ele morrer sem negar a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que o esperarem com amor a sua vinda. Paulo está dizendo: se você, Timóteo, e aqueles que lhe ouvir permanecer na fé, não negar o nome dele e renunciar a tudo aquilo que Deus não se agrada, viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de meditação da palavra, que as pessoas de fora possam conhecer você como um verdadeiro cristão. Deus também preparar para vocês a promessa que ele deixou para mim também. Então, cumpra o seu ministério. Pois bem, com esse começo, eu quero dizer a você que não é fácil e não é tão simples aqui. Com esse currículo que eu acabei de apresentar a vocês aqui. Viver como esses homens viveram. Primeiro, você vai atrair sobre você perseguição. Não vão concordar com você. Não vão aceitar você. Essa é. Não sofrerão a sã doutrina. No decurso da história da igreja, sempre houve aqueles que não amam a sã doutrina. À medida que o fim se aproxima, a situação nesse sentido torna-se a pior. Preste atenção. Quem sabe ler aqui, diga glória a Deus. Glória. Quem não sabe ler, diga aleluia. Todos sabem ler, né? Muitos aqui gostam de ler revista, jornal e até livros. E tem livros, tem revista e tem jornal que atrai a sua atenção. Mas sabemos ler. Eu acho que é perigoso, mas eu vou dizer. Eu não vou dizer os novos convertidos aqui, mas eu acho que tem uns crentes de 10 a 20 a 30 anos
que se você conversar com ele e perguntar para ele se ele já leu a Bíblia toda, é capaz de ele falar assim, olha, nunca li a Bíblia toda. Tudo bem. Tá bom, você é um crente. Um guarda de trânsito, para ele multar alguém e para ele trabalhar como guarda de trânsito, ele precisa conhecer as leis para ele aplicar as multas, correto? O policial, para dar voz de prisão a alguém, ele também precisa conhecer as leis para saber de fato se aquele rapaz ou aquela moça está transgredindo a lei a tal ponto de ir preso. Amém? O motorista, para ele não ser preso ou não levar multa, ele precisa conhecer também as leis para não transgredir ela. E as irmãs que não dirigem, que dirigem um fogão, tem que também conhecer como controlar aquele fogão. Por exemplo, você tem que saber fazer o arroz, tem que saber fazer o feijão, para não queimar. Então, querendo ou não, vocês sabem, amém? Um cristão que não sabem as leis de Deus, que não medita na palavra do Senhor, e se você perguntar algumas coisas para ele sobre as doutrinas bíblicas e ele não souber, ele está transgredindo a lei de Deus. Porque o crente salvo, ele tem por obrigação de conhecer as leis do Senhor para saber o que é certo e o que é errado. Então nós, por obrigação, temos que conhecer, temos que examinar, temos que meditar, temos que ler a palavra do Senhor. O Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros, aonde as suas folhas não caem. Então nós devemos guardar, procurar ler, procurar meditar, procurar examinar as Escrituras. Mas muitas pessoas não querem fazer isso. E o que acontece? Muitas pessoas são levadas por vento de doutrina, ensinamento aonde a Bíblia não diz. Aí trazem algumas coisas pagãs, algumas tradições, e aí coloca como costume na igreja, para que os irmãos façam, e você acaba fazendo por não conhecer a lei, por não conhecer o mandamento do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 1 vai dizer o seguinte. Cadê meu esboço? Aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Eu recomendo a você, irmãos, a examinar as Escrituras. Eu recomendo a você a meditar na palavra do Senhor, a ler a palavra do Senhor, para que você não seja enganado e não seja levado por vento de doutrina. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. 1. Não sofrerão a sã doutrina. Muitos professarão ser cristãos,
frequentarão as igrejas e mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento, nem as exigências bíblicas, ordenando que o crente separe-se da injustiça. Mateus capítulo de número 22, verso 29 diz, Jesus dizendo, porém, respondendo, disse-lhe, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16 diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação e de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amados irmãos, medite na palavra do Senhor, leia, examine, né? Para que você tenha compreensão, para que você tenha entendimento e cresça na graça e no conhecimento, para que você não seja levado por vento de doutrina. Tem pessoas que ele não quer ler alguns textos, porque ele já ouviu uma pregação, ou porque ele já ouviu falar, e aí fica com medo. Se eu ler o texto, é melhor não saber o que está escrito, para mim continuar vivendo na prática. Tem essas pessoas que são assim, é melhor eu não saber, tem texto. Não, esse aqui eu não vou ler não, mas eu vou ler esse aqui que fala de cura. Eu vou ler esse aqui que fala de milagre. Mas quando chega no texto, onde fala que a gente devemos nos comportar como cristão, viver com a vida em santidade, as pessoas não querem ler esse texto. E aí diz, não, eu não vou ler esse texto porque eu não conheço, então eu posso viver na prática. Você está você está transgredindo a lei. Então, amados, medite. Olha só o que o salmista disse. O que Paulo fala por intermédio para os irmãos de Roma. Romanos capítulo verso 16, vou ler novamente. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós devemos ter prazer de mostrar para as pessoas que somos cristãos. E hoje eu não vejo mais pela vestimenta, porque a vestimenta não quer dizer que as pessoas são crentes. Mas uns crentes salvos, o interior dele reflete o exterior. Então ele vai mostrar que é um cristão, como pastor? Comprando e pagando, tentando, de alguma forma, ser coerente e ser correto, amando como Jesus amou, se comportar como cristão em meio à sociedade incrédula. Então não podemos ser vergonhados. Você está no meio de pessoas na escola, na faculdade, na parentela, na sua vizinhança, não importa o lugar que você esteja, se comporte como cristão. Diga que você é um cristão. Está no meio de uma conversa alheia, fuja. Mas você precisa mostrar, as pessoas precisam conhecer você, de fato, que você é um verdadeiro cristão. E como é que eu faço isso? É o caráter cristão, é o vocabulário cristão, né? É se policiar ao máximo, para que as pessoas de fato olhem e vejam que de fato você é um cristão. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? 2. Desviarão os ouvidos da verdade. Desviarão os ouvidos da verdade. A autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não mais será aceita por muitas igrejas. Os desviados da verdade desejarão sermões que apresentem o evangelho menos exigente.
É mais ou menos assim. Chega aqui um pregador, que ele pregue para nós que Cristo quer só o teu coração já é o suficiente. Que você não precisa fazer muita coisa para servir a Cristo. Que você não precisa renunciar a muita coisa para servir a Cristo. Já está bom. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 7 diz assim: que aprendam sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Pessoas, irmãos, eles vê o cargo pastoral ou o cargo de um pregador itinerante como um trabalho para se ganhar dinheiro, para se ter salário. Então, por conta disso, muitos pastores, muitos pregadores, eles vão trazer um outro evangelho, um falso evangelho, para alegrar o coração de alguns, para enganar alguns, para que ele tenha agenda e que ele não perca o seu salário. 1 Timóteo capítulo 6, verso 5 diz assim: perversas contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando de que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Eles não pregam porque eles estão preocupados com a sua vida. Eles não pastoreiam porque eles estão preocupados com a sua vida. Esses homens aqui que Paulo está mostrando para Timóteo, eles pregam porque o que pode proporcionar para eles é o ganho deles. Eles estão preocupados com o bem-estar deles. Eles estão preocupados com o dinheiro dele na conta. Então, por conta disso, eles vão omitir a verdade. Eles não vão anunciar a verdade. Eles vão pregar aquilo que lhe apraz. Aí é que está o perigo. E aí, por que eles vão fazer isso, pastor? Porque eles têm que pregar aquilo que alegra a igreja, que emotiva a igreja, que as pessoas não saiam da igreja, que as pessoas permaneçam na igreja. Então ele vai trazer um evangelho de facilidade, um evangelho de facilidade, como eu disse, e que viva no cômodo, onde você pode viver a vida que quiser, onde você pode fazer o que você quiser. Mas o evangelho puro não diz isso para nós. Primeiro, o evangelho puro, o evangelho de Cristo, o evangelho dos apóstolos diz que a minha vida não é mais minha, a sua vida não é mais sua, a minha vida e a sua vida agora pertence ao Senhor Jesus. Quem manda na minha vida e quem manda na sua vida é Cristo. Então, quando a gente diz que ama a Jesus, nós aceitamos a sua ordenança. Se não me falha a memória, Mateus capítulo 16, que diz assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Na minha mente, na sua mente, tem que estar escrito assim: eu não mando mais em mim, quem manda em mim é o Senhor. Eu não vivo mais como eu quero, eu vivo o que o Senhor quer para mim. Eu não ando conforme os meus pensamentos, eu ando conforme a vontade do Senhor. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual se entregou por mim. Eu vivo para agradar ao Senhor. Amém, amados? Louvado seja Deus. Glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente faz algo que vocês não gostam, quando alguém faz isso, como que você se sente? Triste. Por exemplo, você tem um filho que bebe, que usa droga. Você tem um marido que bebe, que usa droga. Você tem uma esposa que bebe, que usa droga. Você tem alguém na sua parentela que bebe, que usa droga. Você não quer que ele faça isso. E como que você se sente? Triste, angustiado, angustiada. Porque você está vendo que o teu filho, o teu marido, o teu parente está indo ao pior. Então a nossa vontade é que aquela pessoa pare de fazer aquelas coisas. Mesmo assim é o sentimento de Cristo. É assim que Ele quer que a gente viva. Viva para a glória de Deus. Para que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. Por isso que é importante meditar na lei do Senhor. Para que você não transgride a lei. Amém? Glória a Deus. Já não aceitarão trechos da palavra de Deus que tratam de arrependimento, pecado, perdição, necessidade de santidade e de separação do mundo. É muito fácil a gente conhecer as igrejas da Assembleia de Deus e a Deus é Amor e a congregação. Você não conhece um cristão pela saia que ele veste, que ela veste, ou pela calça que ela veste, ou pelo terno que o homem veste, ou pela gravata que ele coloca. Não é assim que você conhece o cristão. Você conhece o cristão pelo caráter que ele apresenta. É assim que tem que ser visto. Mas quando se fala de diferenciar o mundo, o ímpio da igreja de um cristão, é totalmente diferente. O ímpio, ele mente, mas o crente não pode mentir. O ímpio, ele rouba, mas o crente não pode roubar. O ímpio, ele transgride a lei, mas o crente não pode transgredir a lei. O ímpio, ele vai lá no mercado e pega uma fruta e come e coloca lá. Mas o crente não, tem que comer, tem que pagar. É assim que o crente é visto. Ele tenta de alguma forma mostrar que é um cristão. O ímpio trai a sua esposa, mas o crente tem que ser fiel à sua mulher. O ímpio traz o seu marido, mas o crente tem que ser fiel ao seu marido. O ímpio, ele deseja, ele cobiça, mas o crente não pode cobiçar a mulher do outro. O ímpio, ele vê coisas que é ilícita, mas o crente não pode ver coisas ilícitas. O ímpio escuta coisas ilícitas, mas o crente tem que fugir da aparência do mal. Essa é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. O ímpio compra coisas roubadas, mas o crente tem que comprar coisas certas. Você quer mostrar que você está agradando a Deus? Cumpra o ministério da palavra, a lei da palavra. Pastor, é difícil não. Ame a sua esposa como a Bíblia manda. Ame o seu marido como a Bíblia manda. Honre os seus compromissos, como a Bíblia manda. Isso é glorificar ao Senhor. Louvado seja Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus. Tenha uma vida santa. Tenha uma vida de oração. Fuja do pecado. Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Deus só faz aquilo que é impossível eu fazer. Mas aquilo que é possível, não tenta não, irmão. Vai lá e foge, porque você vai cair. Se você não consegue ficar num bar, porque você já bebeu, e aí você sabe que você vai cair, não vai embora. Pastor, eu estou caindo. E toda vez que eu vou abrir o celular, ou que eu vou abrir a tela do computador, eu sempre caio em pornografia. Como é que eu faço, pastor? Tem um texto que Jesus falou assim, que é mais fácil. Se aquele olho teu direito faz você pecar, o arranque. Se a mão direita faz você pecar, o arranque. Que é melhor você entrar com o olho no céu do que você entrar com os dois olhos no inferno. É melhor você entrar com a mão no céu do que você entrar com as duas mãos no inferno. Vamos entender isso aqui.
O que você deve fazer? Se você não consegue se controlar, como que é? Você vai arrancar seu olho? Você vai arrancar sua mão? Não é isso que Jesus está dizendo. Mas você precisa tirar aquilo que te prejudica. Aquilo que te derruba. Então tire. Por exemplo, se você está no seu quarto e tem um computador no seu quarto que é isolado, tire o seu computador de lá e coloque na sala. Entendeu? Porque senão você nunca vai conseguir lutar contra isso. Porque é difícil. A gente temos que fazer a nossa parte. Não, eu sou forte, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus falou para os apóstolos? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Nós temos dentro da gente a natureza pecaminosa, os desejos pecaminosos. Então a gente temos que fazer o máximo para que não tropecemos no obstáculo que eu e você colocamos. Louvado seja Deus. 3. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quantos pastores que a gente viu que caiu com mulheres, que caiu na droga, estava pregando a palavra. Quantos que a gente conhece? Esses falsos crentes não quererão pastores segundo os padrões de Deus. Aí eu preciso ler o texto. Esse texto é muito interessante, ele é extenso. Peço que vocês abram. Como que você tem que analisar o homem de Deus? Se de fato ele está enquadrado no que eu vou ler agora. 2 Timóteo capítulo 3. Perdão. 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 10. 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 10. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, desobedecendo-se, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Onde você já se vê pregar isso aí nos dias atuais? Onde você se vê falar essas qualidades nos dias atuais? Onde se vê isso? Olha só o que Paulo recomenda. Que o homem não pode ser um embriagante. Ele tem que ter uma esposa. Ele tem que ser exemplo dos fiéis. Onde você vê isso? É difícil. Mas é assim que o homem de Deus tem que se comportar. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ser santa, irmão. Ele vai tropeçar.
Mas ele está tentando melhorar dia após dia os seus caminhos. É isso que você e eu devemos entender. Senhor, eu erro, eu sou pecador, eu sou falho, mas eu estou tentando melhorar, entende? Eu estou tentando melhorar. Então, como é que eu faço isso? Conhecendo as Escrituras, meditando na palavra, examinando as Escrituras e colocando em prática, aplicando nas nossas vidas. É uma aplicação pessoal. É por isso que Jesus, quando ele censura os escribas, ele está falando com pessoas que conheciam muito bem a Torá. As pessoas que conheciam muito bem a lei. Os escribas, fariseus, eram pessoas que dominavam bem a Torá. Eles que julgavam o povo. Aí por isso que Jesus chama de raça de víbora. Ninhada de cobra venenosa. Sepulcro caiado. Por quê? Porque eles gostavam de aplicar a lei nas pessoas. Mas nele mesmo não aplicava as leis. Ficavam do lado de fora, na porta, como se eles fossem o dono, para quem ia entrar e para quem não poderia entrar. Mas nem eles vão entrar, o próprio Senhor disse isso. Então, é por isso que Paulo, quando vai falar da ceia, o que ele fala para nós? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que dia passou? Só na Santa Ceia? Só no culto de segunda-feira? Só no culto de quinta-feira? Só no sábado? Não, todos os dias. Todos os dias devemos examinar a nossa vida. Fazer manutenção da nossa vida. O que precisamos melhorar? Todos os dias. Examinar a você. Não é examinar a vida do outro. Não é olhar a vida do outro. É examinar a sua própria vida. Amém, irmãos? Mas buscarão os que toleram seus desejos egoístas e mundanos. Escolherão pregadores com dons de oratória, com habilidades de divertir o povo, com uma mensagem que lhe assegure que é possível ser crente e continuar vivendo segundo a carne. Pessoas com habilidade. Você já viu um pregador pregar? Ele tem aquela habilidade, aquela boa oratória. Romanos capítulo 8, verso 4 diz assim, ao 13. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Bendito seja Deus. Gálatas, Paulo vai escrever no livro de Gálatas, o fruto do Espírito e as obras da carne. Está escrito lá. Mas o fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, mansidão, paciência, fé. Contra essas coisas não há lei. Mas o que são as obras da carne? Vamos ler lá. O que são obras da carne? Olha o que Paulo fala em Romanos. E olha o que está escrito em Gálatas. O que Paulo também explica, escreve para os irmãos de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Louvado seja Deus. A partir do verso de número 16. A partir do verso de número 16. Quero dizer a vocês o seguinte. Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeça aos desejos da natureza humana. Por quê? A nossa natureza humana quer o que é contra o Espírito. Presta atenção nisso. O que o Espírito quer é contra a natureza humana, a palavra carne. Os desejos pecaminosos, a nossa natureza pecaminosa, a carne
querem coisas que o Espírito condena. É essa luta. É por isso que a maior luta não é contra o seu irmão, não é contra o adversário. É contra quem, pastor? Olha no espelho. É contra você mesmo. É contra os desejos pecaminosos. É contra o egoísmo, a avareza, o ódio, a mágoa, a raiva, o rancor, os desejos pecaminosos. São os desejos da carne. Verso 18. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual. Hoje você vê de manhã, de tarde, de noite, nas redes sociais. Você tem acesso direto. Está na nossa cara. Então, imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adorações de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras. Outra coisa parecida com essa. Repito, Paulo está dizendo, repito o que já disse, os que fazem essas coisas, não sou eu, não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está escrito, está aqui. Não é uma teoria humana, não. Está aqui. O apóstolo Paulo que escreveu. E está para nós até hoje. Se purifica. Se santifica. Se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de meditação da palavra, esquece. Você não vai conseguir. É através da oração, é através da meditação da palavra que você vai se fortalecendo. Que você vai se parecendo com o Senhor. Louvado seja Deus. Último tópico. O Espírito Santo adverte todos que permaneçam fiéis a Deus e se submetam à sua palavra. O Espírito Santo adverte todos que permanecem fiéis a Deus e se submetam à sua palavra. Amados, a função do Espírito Santo é guiar as nossas vidas. A função do Espírito Santo é nos convencer. É nos convencer. A função do Espírito Santo é interceder por nós. Ele vai mostrando para nós. E você sabe que ele fala com você. Quando você está no caminho, indo num caminho que não agrada a Deus, o Espírito Santo está falando, não vai por aí. Mas quando você vai, ele não pode fazer nada, porque você tem o livre-arbítrio para fazer. O direito de escolher. Então o que o Espírito Santo está fazendo? Ele vai nos convencendo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, como eu sempre venho dizendo para os irmãos, é a terceira pessoa da Trindade. É o Deus Espírito Santo. É o outro consolador. O outro consolador. Então cuide do Espírito Santo. Zele do Espírito Santo.
Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Que eles lhe guardam perseguição e sofrimento por amor à justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 10. A partir do verso 12 diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mateus capítulo 5, verso 10 ao 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que estáis no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meu amado, meu querido, irmãos, por você tentar viver a vontade de Deus, tentar andar conforme a palavra de Deus, você vai desagradar a muitas pessoas. Você vai desagradar a muitas pessoas. As pessoas vão começar a falar de você. As pessoas vão começar a se afastar de você. Vão chamar você de quadrado, de metido. Mas isso é lícito que aconteça. Você é um cristão. Você é um servo de Deus. Você talvez vai desagradar um parente seu. Por viver a vontade de Deus. Por tentar agradar o Senhor. Então isso é lícito que aconteça. Você vai atrair sobre você perseguição por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Vão perseguir você por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Outra coisa, nos dias que estamos vivendo, em alguns lugares você não vai pregar mais. Não vai pregar mais. Se você manter fiel à palavra, você não vai pregar em alguns lugares. Porque você não será bem-vindo nesses lugares. Então, por conta de servir a Cristo e de tentar andar na palavra do Senhor, serão perseguidos. Serão motivo de falatórios. Mas continua olhando para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. A salvação, ela é individual. E um outro detalhe que Paulo fala, ele vai dizer o seguinte: além disso, devem-se separar-se das pessoas, das igrejas e das instituições que negam o poder de Deus para a salvação e que pregam o evangelho modificado. Olha, irmão, você que não sabe, existem pessoas que já modificaram a palavra, a Bíblia, tiraram alguns versículos, modificaram a palavra, mexeram em alguns versículos, porque aquele versículo, aquela palavra condenava a prática. As pessoas estão adaptando agora a Bíblia. Na verdade, não é a gente que devemos ser adaptado por ela. É a Bíblia que deve ser adaptada pelo meu desejo, pelo meu costume, pelas minhas vontades. Então, por conta disso, eu vou tirar alguns versículos daqui, porque esse versículo aqui mexe com os meus desejos, mexe com as minhas vontades, mexe. Então, isso já está acontecendo. Você pode comprar uma Bíblia e você deve tomar cuidado com a Bíblia que você vai comprar, porque já mexeram, já modificaram em alguns textos, em alguns capítulos e em alguns versículos. Então é por isso que Paulo fala, vou até repetir novamente: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Amém, amados?
Amém. E o último tópico diz assim: devemos ser sempre leais ao Evangelho do Novo Testamento e aos fiéis ministros de Deus que o proclamam. Assim poderemos ter certeza de estreita comunhão com Cristo e de tempos de refrigério pela presença do Senhor. Apocalipse capítulo 3, verso 20 ao 22. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, amados? Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações. Aqui está a verdade absoluta apresentado a nós. E o que eu devo fazer, pastor? Tentar se enquadrar nela. Se enquadrar nela. Rever os seus conceitos, rever a sua maneira de viver. Você tem que olhar para você e examinar e ver o que precisa ser melhorado. O que precisa melhorar. É isso que tem que ser feito. É examinar a você mesmo. É olhar para dentro de você e examinar. Olha, eu preciso melhorar isso. Eu preciso tirar isso da minha vida. Eu preciso ser liberto disso. Eu preciso ser trabalhado nisso. É esse que você deve fazer. É examinar a você mesmo. E aí você vai colocando em prática na sua vida a palavra de Deus. Amém? Simplesmente a palavra do Senhor. Para que você tenha um ministério com excelência. E uma vida de devoção a Deus agradável ao Senhor. É isso que Paulo fala. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É você se apresentar diante de Deus. É você se apresentar diante do Senhor. Diante do Todo-Poderoso. Apresentar diante dele. É aquele que tem na sua mão a sentença. Ele tem na sua mão as leis. E ele vai julgar a todos. Os vivos e os mortos serão julgados por ele. Então, se arrependa. Aí você deixa, aí você vai alcançar misericórdia. Para não ser pego de surpresa, Deus está nos avisando nesta noite. Como devemos viver como cristão. E as pessoas precisam conhecer a nós, a gente, com as obras, com os frutos de um bom crente. Tá certo, irmãos? Então essa é a palavra do Senhor. É por isso que muitas pessoas fazem sem medo das mãos de Deus. Erra e vive errando, fazendo coisas que não devem, fazendo coisas que não agradam. As pessoas, eles sabem que eles estão fazendo isso. Não vem dizer que não sabem que estão fazendo isso, sabem que não deveria fazer, mas mesmo assim continua na prática. Vivendo na prática, andando na prática, até choram, até aceitam, até recebem, mas quando vai para sua casa, quando volta para sua rotina, continua vivendo da mesma forma, da mesma maneira. Você não vê fruto de arrependimento, você não vê remorso, você não vê nada que possa mudar, porque a pessoa não quer mudar. Não querem ser mudados. Eles querem viver na prática. Eles querem viver assim. É o evangelho que eles querem que sejam mudados, não eles. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós aqui é: olha, guarde a minha palavra. Cumpra o bom ministério. Fuja dos desejos pecaminosos. Fujam da aparência do mal. Fujam, que você terá uma vida com excelência e também no dia que você partir, o seu lugar está guardado pelo Senhor. Deus vai guardar um lugar para você, né? E você será coroado. Coroado no Apocalipse capítulo 3, verso
11, se não me falha a memória, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, fala da salvação. Essa é a coroa da justiça, né? Da salvação. Então, amados, guarde bem essa palavra, em nome de Jesus. Não aceite o outro evangelho, para que não seja esse. Esse é o evangelho puro. Está claro para nós aqui. Tá bom? Tem apostasia no nosso meio, falsos profetas, falsos pregadores, falsos pastores, que estão colocando uma vírgula, colocando um ponto, colocando uma letra, colocando uma palavra, na onde a Bíblia diz que não deveria ser colocado, que não deveria ser mexido. Mas, infelizmente, está acontecendo isso. Outra coisa, está surgindo falsos profetas. Jesus falou, acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Se você continuar no erro e continuar sendo enganado, é porque você não quer ler, estudar, examinar e guardar a palavra do Senhor. Amém, amados?